Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um módulo do tema Recursos em Espécie. Estamos tratando aqui ao longo de nossas aulas do recurso em sentido estrito. Já abordamos teoria geral do recurso, entramos em todas as especificações dos pressupostos e agora falamos do 581 e seus 25 incisos e agora a gente vai abordar um pouquinho sobre cada um dos artigos, algumas coisas ligadas a prazos, a detalhes dos pressupostos objetivos e subjetivos deste recurso que visa atacar as decisões interlocutórias. O propósito, na verdade, é de repente, nesse modo, nós conseguimos encerrar o tema com recurso em sentido estrito e passarmos daí para outros recursos em espécie. Perfeito? Bom, pessoal, primeiro ponto que nós temos que nos ater quando nós falamos de recurso. Lembrem, na verdade, que o recurso possui como pressuposto objetivo previsão legal, forma prescrita em lei e tempestividade. Quando eu falo de previsão legal, a gente resolve nosso pressuposto no artigo 581. Do inciso 1 ao 25, cabe recurso em sentido estrito, com as ressalvas do agravo em execução já abordadas na aula anterior. Perfeito? O outro passo é a forma prescrita em lei. A grande maioria dos recursos no processo penal são divididos em duas partes. A primeira parte se chama interposição, que significa dizer eu quero recorrer. E a segunda parte se chama razões, que significa o porquê que eu quero recorrer. O rese não é diferente. O rese tem uma parte chamada interposição, a qual deve ser feita no prazo de 5 dias, com previsão no artigo 586 do CPP, direcionada ao juízo aquo, ao juiz sentenciante, ao juiz que decidiu. E depois as nossas razões, que tem previsão no artigo 588, elas devem ser apresentadas no prazo de 2 dias, de acordo com o 588, também aqui no juízo aquo, porém endereçada ao juízo ad quem. E aí, então, quando eu apresentar a interposição e as razões, a parte contrária apresentará suas contra-razões no mesmo prazo. Professor, eu tenho que fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 mais 2? Não. Você faz em 5 dias, espera o juiz receber seu recurso por perceber que está tempestivo e lhe intimar para apresentar as razões. Quando intimado, os senhores apresentarão as razões do recurso. Professor, eu posso apresentar tudo em 5 dias? Pode. Pode interpor e arrazoar em anexo também no prazo de 5 dias. Perfeito? Lembrando que a parte contrária terá 2 dias para contra-arrazoar. Bom, interposição no 586, razões no 588. Nós temos uma pegadinha aqui antes de avançarmos. A pegadinha é o prazo para se interpor um recurso em sentido estrito daquela decisão quando eu incluo ou excluo jurados da lista anual do Tribunal do Júri. Lembra que se o seu nome for incluído na lista deste ano, mas você já fez parte do ano passado, ou se seu nome foi excluído da lista, cabe a você entrar com esse recurso? O prazo para interposição deste recurso passa de 5 para 20 dias. Está previsto lá no 586 também. 20 dias só nessa hipótese para interpor e 2 dias para razoar. Por que isso? Porque isso serve para o cidadão comum. Até ele perceber que o nome dele estava ou foi inserido na lista ou foi excluído da lista. Procurar um advogado, já que é peça privativa de advogado, para fazer o procedimento, ele precisa de um lapso temporal maior. O legislador se preocupou com isso. Então, 5 dias para interpor, 2 para razoar. 20 dias para interpor, 2 para razoar, no caso do recurso da listagem de jurados, tá? Depois que nós apresentamos a interposição e as razões, ocorre a contra-razão, existe nesse caso do recurso em sentido estrito, com base no artigo 589, também no prazo de 2 dias, um negócio chamado juízo de retratação. O juízo de retratação vem dos efeitos do recurso. Porque o efeito do recurso em sentido estrito, além de devolutivo, que é devolver a matéria para análise, existe o efeito regressivo. Eu devolvo para o magistrado sentenciante ver se ele vai mudar de ideia. Se ele mudar de ideia, show de bola. Se ele não mudar de ideia, ele remete ao Tribunal de Justiça. E aqui tem um detalhe interessante.
Por que um detalhe interessante? Porque se ele muda de ideia, eu fico feliz, a parte contrária não. Se ele não muda de ideia, eu fico insatisfeito, a parte contrária fica feliz. Então, olha só, se ele não mudar de ideia no juízo de retratação, ele remeterá os autos ao Tribunal de Justiça para que seja analisado no duplo grau de jurisdição. Agora, se ele mudar no juízo de retratação o seu posicionamento, a parte que se sentir prejudicada pode pedir, por simples petição, que remeta os autos ao tribunal. Diz, ô tribunal, não gostei da decisão que o juiz deu aqui. Por favor, juiz, remeta os autos ao Tribunal de Justiça. Vai acontecer o quê? O recurso já está pronto. A interposição, as razões, as contrarrazões, bastará ele acender os autos ao Tribunal de Justiça. Perfeito? Então, cuide com esse posto pronto aqui, que é importante esse detalhe do recurso sentido. Isso cai muito na prova da ordem, tá? Agora vamos fazer análise de alguns artigos que são importantes para a gente poder entender aqui a dinâmica do RES. O primeiro artigo é o 583. Vou fazer a leitura dele para você poder entender, eu já explico como é que funciona cada uma dessas hipóteses. O 583 diz assim: subirão nos próprios autos os recursos 1. Quando interposto de ofício. 2. Nos casos do artigo 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10. Tá? 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. E seu parágrafo único fala o seguinte: o recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Professor, vieram 2 termos novos aí que eu não tinha ouvido no direito ainda. Subir nos próprios autos e recurso subirá em traslado. Olha só, quando que eu subo nos próprios autos? Quando é que eu pego o teu processo que está aqui, anexo o teu recurso, razões e contrarrazões e subo tudo para o tribunal? Quando o recurso for de ofício, no caso do habeas corpus, né, concessão do habeas corpus pelo juiz, ele recorre de ofício. 2. Nos casos do inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10 dos incisos do 581 e quando um recurso não prejudicar o bom andamento do processo. Beleza. Regra geral, ele sempre sobe nos autos, sobe com os autos. Mas pode acontecer do recurso em sentido estrito ter que subir em traslado. Criar-se um apenso e este apenso subir e o principal ficar aqui na comarca para julgamento. Quando isso acontece? Um dos exemplos é o parágrafo único, que diz que o recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, a decisão que manda o réu a júri, subirá e traslado. Farei cópia das peças principais que eu quero e remeterei as cópias para o Tribunal de Justiça. Posso até fotocopiar o processo inteiro. Quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem ainda sido intimados da pronúncia. Para não prejudicar o réu que não quis recorrer, ou para não prejudicar aqueles que ainda não foram intimados e agilizar para aquele que já foi, eu posso fazer a extração de documentos dos autos principais, a criação do traslado e a remessa do traslado ao Tribunal de Justiça. Perfeito? Repito, tá? É raro acontecer. Na maioria das vezes eles sobem nos próprios autos. Esse é um dispositivo que eu precisava olhar com vocês, que é o 583 do Código de Processo Penal. Depois nós temos o 584, tá? Que traz algumas disposições importantes também. Ele fala o seguinte: os recursos terão efeito suspensivo, tá? Nos casos de perda de fiança, concessão de livramento condicional e ainda assim, incisos 15, 17 e 24 do 581. Lembra que o efeito suspensivo é um efeito que em regra não se aplica ao CPP. O 584 está dizendo, perdeu a fiança, concedeu o livramento condicional ou nos incisos 15, 17 e 24, aplica-se o efeito suspensivo, tá? E o parágrafo único daí diz o seguinte, parágrafo 1º. Ao recurso interposto da sentença de impronúncia, não cabe mais, risca isso no teu parágrafo 1º, tá fora, não cabe mais res da impronúncia. Ou no caso do inciso 8 do 581,
tá? Aplicar-se-á o disposto no 596 e 598. Depois nós vamos ver o que dispõe o artigo 596 e 598. Parágrafo 2º. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Está recorrendo da pronúncia, suspende o júri, não a prisão. Se você estiver preso, permaneça preso. Não haverá, na verdade, efeito suspensivo na prisão, mas sim tão somente no julgamento. E o parágrafo 3º diz assim: o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. Lembre que quando ocorre a quebra da fiança, eu perco 50% do valor pago. Quando ocorre o perdimento da fiança, eu perco os 100 mil, certo? Os 100 mil, os 100% da fiança. Então, nesse caso aqui, um recurso no despacho que julga quebrada a minha fiança, tá? Vai suspender tão somente o perdimento. O retorno à prisão ocorre. O perdimento do valor é que será analisado por instância superior. Perfeito? 584 e seus incisos do Código de Processo Penal. O 585, tá? Diz assim: o réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei admitir. Escreve em cima dele assim, ó, inaplicável, não cabe mais isso. Hoje você pode recorrer à instância superior mesmo sendo considerado foragido, tá? Então 585, letra morta da lei, revogado, inaplicável, artigo 585. Depois eu passo, 586 falava do prazo, eu vou lá para o artigo 587 e o 587 diz assim: quando o recurso houver de subir por instrumento, traslado, tá? A parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos que pretenda traslado. Que peça você quer copiar? Eu requeiro cópia integral dos autos. Mas se você quiser pedir a pronúncia, pedir depoimento do João, depoimento da Maria, você pede a prova que você quiser. Parágrafo único. O traslado conterá a decisão recorrida, a certidão de sua intimação para ver se é tempestivo, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Então o traslado vai ter a decisão de pronúncia, por exemplo, minha certidão de que eu fui intimado da pronúncia ontem, minha interposição hoje para mostrar que eu estou dentro dos 5 dias para interpor o recurso, tá? Bom, dali eu passo para o 588, que falava do prazo de 2 dias para apresentar as razões e as contrarrazões, e vou lá no 589, que trata do juízo de retratação. O 589 diz que em 2 dias o juiz poderá se retratar da decisão exarada anteriormente. E o parágrafo único foi pegadinha de uma prova da ordem e leia-se será pegadinha de uma prova minha. Então preste atenção no parágrafo único do 589, ele diz assim: se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em translado. Ou seja, pense comigo, excelência, eu quero recorrer da pronúncia. Ministério Público, eu apresento as razões. Ministério Público apresenta as contrarrazões. O juiz resolve mudar. Realmente não era caso de pronúncia, era caso de impronúncia. E impronunciou meu cliente. Yes, resolvi. Aí o que aconteceu? O Ministério Público não satisfeito faz uma simples petição e diz: excelência, requero que a petição de interposição, razões e contrarrazões, ascendam ao Tribunal de Justiça para que eles reanalisem. Eu não gostei de sua decisão. Ele pode fazer isso. Claro que na maioria das vezes ele mantém a decisão dele no juízo de retratação, no efeito regressivo, e acaba subindo os autos para o Tribunal de Justiça. Perfeito? Então, cuida com o 589, parágrafo único. Tá? E aí, para finalizar, né, a parte dos recursos, do recurso em sentido estrito, tá? Que diz o seguinte, eu vou lá no 592, tá? Que é um artigo que vem um pouquinho antes do início da apelação, diz que publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, né, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz ou à quo.
publicada a decisão do juiz ou do tribunal, de quem devolve seus autos para o juiz ou a qual terminou o julgamento lá no Tribunal de Justiça, volta, na verdade, para o tribunal, para o juiz a qual, para que ele possa, obviamente, concluir a instrução dele. Então, olha só, aqui a gente fecha, tá, uma linha de raciocínio voltada, na verdade, à figura do recurso em sentido estrito, o primeiro recurso que nós temos aqui, tá, tratado, obviamente, para as decisões interlocutórias. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. Nos estágios da faculdade geralmente se trabalha com a elaboração dessa peça. Na prova da ordem ela é muito requisitada na prova prática de penal. Eu espero poder ter contribuído contigo na questão do conhecimento para que você possa desenvolver um bom recurso em sentido estrito. Nunca se esqueça, na petição de interposição do rese você deve dizer: caso Vossa Excelência não mude sua decisão, caso Vossa Excelência venha a manter a decisão combatida, requer então sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça com fulcro no artigo 589 do CPP. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Espero vocês no nosso próximo encontro, quando nós vamos tratar de outros recursos em espécie. Até lá!